tá da aula passada, tá? Deixa eu limpar aqui. Vou aproveitar a escrita da outra parte. Ei, gente, rapaz, o coronavírus vai chegando na gente mesmo. Meu vizinho aqui tá com coronavírus, parece. Difícil, hein? E tem um amigo meu que morreu hoje também. Nossa, cara, que meus pêsames, velho. Não sabia, não. Muito ruim. Cara, e assim, só compartilhando uma coisa com vocês, acabei ontem ficando meio impaciente com uma turma aí, que os caras foram bem mal educados, falando, não, que isso aí é uma palhaçada, a gente já devia estar na aula, porque tá perdendo tempo aí, e já tinha que ter voltado a tudo. Cara, morreu amigo de familiar meu, morreu familiar de amigo meu, o tio de uma amiga minha, e assim, o pessoal tá achando que isso é brincadeira, que tem que largar tudo. É difícil. A gente sabe que isso aqui não é o que substitui completamente as nossas aulas, né? Na verdade, não substitui, mas é o que o momento permite, né? Infelizmente. Então, bom, enfim. Mas tem que cuidar, né? Tem outro jeito. Ressuscitar ninguém ressuscita, né? Aí que tá. A aula a gente recupera. Bom, vamos lá, gente. Continuando então, isso aqui é a minha parte, né? Parte da aula agora. Eu vou colocar aqui para motor de 12 terminais, tá? Então, esse daqui é o que a gente vai trabalhar, motor de 12 terminais. Bom, se um motor de 6 terminais, ele tem 6 terminais, porque cada bobina tem dois fiozinhos, ó, então eu vou desenhar uma bobina aqui, certo? Estou desenhando uma bobina menor porque eu vou separar ela em dois. Então, isso aqui é um motor que ele tem 3 bobinas e 6 terminais. Ok? Então, isso aqui é o motor que vocês conheceram na última aula, que vocês aprenderam como que a gente faz para trabalhar, como que a gente mexe, tudo mais. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente pode fechar esse motor tanto em estrela quanto em triângulo. Ok? Bom, qual que é a diferença do motor de 6 terminais para o motor de 12 terminais, que é o que vocês vão ver hoje? Ora, motor de 12 terminais nada mais é do que eu pegar esse motor de 6 terminais aqui, ó, e dividir as bobinas dele em dois grupos. Isso daqui é basicamente um motor de 12 terminais. Se vocês forem perceber agora, a gente tem bobina aqui, só arrumar aqui, tá? Perceberam que agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bobinas, e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 terminais? Então, isso daí é que é a questão do motor de 12 terminais. O motor de 12 terminais nada mais é do que um motor que ele tem dois grupos de bobina, ou seja, aqui, ó, dois grupos de bobina para cada uma das fases. Ó, tá vendo? Essa que é a diferença do motor de 6 terminais para o motor de 12 terminais. Só que se você olhar de fora, você pode considerar esse aqui como um grupo de uma fase, esse aqui como um grupo de outra fase, esse aqui como um grupo de outra fase. Antes de continuar a explicação teórica de como isso funciona, deixa eu primeiro explicar a questão de como que o fio é numerado nesse caso. Então, seguindo o mesmo princípio, qual é a numeração? Vamos ver se vocês lembram. Qual é a numeração desse fio aqui da primeira? Imagina, esquece a parte de baixo. Imagina que é só a parte de cima que a gente tem. Essa primeira bobina aqui, qual que é a numeração desse fio? 4. Aqui é 4, né? 2, 5, 3 e 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguindo a mesma lógica, qual que é o resto da numeração? 7,
8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? Então, essa é a numeração do motor de 12 terminais. Você quem trabalha na indústria, eu tenho quase certeza que já viu, tá? Eu dou quase certeza que já viu essa numeração aqui e já utilizou, inclusive, em alguns casos, o motor que tem essa numeração. E não sabia nem por quê. Inclusive, tem uns motores, deixa eu botar outra numeração aqui, completinha, que é o outro padrão. Se essa numeração aqui é um padrão, né? O outro padrão era esse aqui, ó. U1, V1, W1. U2, V2, W2. Tá? Aí, seguindo a mesma regra, novamente, qual que é a numeração do resto dos fios aqui, ó? U3. 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 U4. U5. V3. V4. W5. Não, ó. U3, V3, W3. Ó. U3, V3, W3. E aqui embaixo, ó, U4, V4, W4. Então, isso daqui é a numeração padrão que um motor de 12 terminais tem. Vocês têm que saber isso daqui sobre a questão dos fios. Então, toda vez que você pegar lá para testar continuidade, sei lá, lá na plaqueta não, né? Nos fios que o motor tem, vai ter que dar continuidade, né? Ou pelo menos medir bobina do 1 para o 4, do 2 para o 5, do 3 para o 6, do 7 para o 10, do 8 para o 11 e do 9 para o 12. E vocês têm que saber que este grupo que está aqui é o grupo 1. Isso aqui é um grupo que a gente vai trabalhar em uma fase, tá? E esse aqui é o 2, e esse aqui é o 3, e assim por diante, tá? Então, essas bobinas aí, elas têm que trabalhar sempre agrupadas, digamos assim. A associação que a gente faz entre as bobinas é sempre, primeiramente, entre as bobinas da mesma fase, tá? Agora, vamos lembrar um pouquinho da aula básica que vocês já tiveram. A gente esquece as outras, vamos olhar só para essa primeira aqui. A gente tem duas bobinas, essa bobina aqui e essa bobina aqui, e essas duas bobinas estão na mesma fase. Essas duas bobinas aqui, se a gente pensar como resistência, dá para colocar resistência, de que jeito que a gente consegue instalar resistências em um circuito elétrico? Em série e paralelo. Alguém falou paralelo baixinho, o outro falou um pouco mais alto. Então, em série ou em paralelo, qualquer uma dessas possibilidades. Então, aqui a gente tem a possibilidade de juntar elas em série ou colocar em paralelo. Olhando aqui no circuito, se a gente juntar essas bobinas aqui em série, qual fio com qual fio eu vou conectar, galera? Aqui, ó. Tá dando para ler? 4 com 7. 4 com 7 em série. 4 com 7, isso mesmo. Ah, é só uma pergunta antes de continuar, porque eu não vejo como que tá a qualidade visual de vocês. Tá dando para ler? Meu tá dando. Tá travando Tá agora. dando? Tá, beleza. Ah, beleza, então. Tá, então olha só. 4 com 7, a gente conecta em série isso aqui. Então, se você fizer uma conexão assim, ó. 4 com 7. 5 com 8. 6 com 9, a gente conectou as bobinas de cada uma das fases em série, tá? Essa é uma das possibilidades, conectar desse jeito aqui. E agora, assim, ó, olha de fora, gente. Olha de fora. Imagina que no lugar da minha mão aqui, ó, tem uma bobina só. Isso daqui não virou aquela mesma bobina que a gente tinha no circuito anterior, lá, que nos 6 terminais? Virou, certo? Então, virou o mesmo sistema. Aqui está em série. Aí, por exemplo, desse jeito que está aqui, em série, a gente pode colocar a bobina ligada em estrela ou em triângulo, tá? Já eu chego nesse detalhe, primeiro deixa eu só explicar a questão do série paralelo. Então, o que vocês têm que entender? A gente pode pegar essas bobinas que são de cada uma das fases e ligar elas em série, que é esse caso, ou
eu posso pegar essas bobinas aqui e ligar elas de outro jeito. Ligar elas em paralelo. Vocês conseguem, por exemplo, para ligar em série, eu liguei o final de uma bobina no início da próxima. Vocês devem ter visto isso, né? Para ligar em paralelo, como que eu vou fazer aqui? Vamos ver se vocês conseguem imaginar. Como que eu faço para ligar as bobinas da mesma fase, em paralelo? Quem com quem que eu tenho que conectar? 1 e 7, 4 e 10, vamos falar assim? 1 e 7, 4 e 10. Ó, tenta imaginar que essas duas aqui, ó, vão vir assim, ó, uma do lado da outra. Eu vou tentar desenhar aqui do lado para mostrar para vocês, tá? Aqui a gente tem a bobina que tem o 1 e o 4, tá vendo, ó? 1 e 4. E do lado dela, a gente vai colocar a bobina que tem o 7 e 10. Ou seja, para colocar essas bobinas em paralelo, eu vou pegar o fio 4 e o fio 10 e juntar. E eu vou pegar o fio 7 e o fio 1 e juntar. Então, essas duas bobinas aqui agora estão em paralelo. Então, todo mundo entendeu que dentro da mesma fase é possível tanto instalar em série como em paralelo as mesmas bobinas? Entendi. Mas, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. No caso, vamos falar se a gente, pelo pouco que eu entendo do motor, eu sei que a bobina é a sequência de bobinas que é feito pra gente fazer certinho, pra ele ter a rotação certa. Se houver a troca, vamos supor, de eu ligar o 4 no 8, o 5 no 9, o 4 no 8, 5 no 9, ligar errado, né? Ligar a bobina em série com a outra. Ela não funciona, porque vai ter uma parte do campo lá dentro, quando você bobina o motor, ele é feito para ter uma sequência entre os polos magnéticos, eletromagnéticos que ficam girando lá no campo elétrico girante, conforme a ordem que a bobina está. Se você troca essas de baixo aqui de ordem, não vai ter a sequência adequada lá dentro do motor, que é do campo elétrico girante. No final das contas, o que vai acontecer é que o motor ele vai ficar falhando, tá certo? Ele não vai ter um giro, ele vai ficar, às vezes, parado no mesmo lugar, e vai acabar queimando se você deixar o motor ligado desse jeito. Entendido? Bom, então, continuando. Essas bobinas aqui, eu acho que todo mundo entendeu. O que eu vou fazer aqui para a gente ter uma parte do quadro mais organizado? Ali do lado, eu vou desenhar essas bobinas um pouquinho menores, para elas ficarem salvas aqui, vocês terem acesso a ver elas a qualquer hora que vocês quiserem. E aqui eu vou fazer os desenhos dos fechamentos que a gente pode ter, tá? Então, deixa eu ir para o outro lado ali para desenhar isso certinho. Eu vou desenhar só com a numeração que está em vermelho, tá? Então, bom, vou colocar as numerações aqui, anotadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Também vou anotar aqui embaixo
que é possível a gente pegar qualquer uma dessas bobinas aqui e colocar ou em série ou em paralelo. Então, aqui, ó, a gente pode colocar em série ou em paralelo. Quando a gente faz em série, a gente vai colocar uma bobina na sequência da próxima, ficou feio. Vou fazer aqui. Uma bobina na sequência da próxima, ou uma bobina ao lado da próxima. Ah, eu não sei se é todo mundo aí, mas aí não consigo ver não, só vejo a primeira bobina. Só ver a primeira bobina? Eu só, agora não sei, eu acho que é todo mundo. É a posição, assim? Sim, deu uma melhorada, Agora eu professor. consigo Só que se ver. desse um Agora pouquinho melhorou. mais para a direita aí ficaria melhor. Mais para a direita? Um pouquinho Sim. só. Aí, peraí. Aí, nessa posição ficou bom. Aí sim. Tá muito longe? Tá dando pra ver. O enquadramento que o Google faz é diferente do enquadramento do Google Meet, do Zoom, então acaba sendo um pouquinho diferente. Aí eu tenho que arrumar conforme for a necessidade, tá? Mas o principal aqui agora nem é essa parte aqui, tá? O principal é essa parte aqui. Ali eu só anotei porque eu já falei para vocês e tem hora que eu vou consultar ali para mostrar para vocês, tá? Bom, vou apagar essa parte aqui para a gente fazer uma análisezinha aqui. Vou apagar alguma coisa, não vou apagar tudo, não. Ó. Galera, lembra que eu falei para vocês que essas bobinas aqui, eu vou até apagar a numeração, porque a numeração agora, do que eu vou explicar, tanto faz, tá? Aí fica menos carregado. Lembra que eu falei para vocês que essas bobinas aqui, elas podem estar em série em paralelo. Legal. E aí a gente tem que analisar um negócio. Essas bobinas aqui, elas são fabricadas para suportar um certo nível de tensão. E isso vai vir conforme a fábrica fala, tá? Do mesmo jeito que eu falei para vocês que o motor 220/380 e o motor 380/660 na última aula, a diferença entre eles é como que a bobina é fabricada. Então, assim, do mesmo jeito que eu expliquei isso para vocês, eu também tenho que explicar para vocês que aqui a bobina desse motor de 12 terminais é uma para tudo, tá? Ela é uma para todo tipo de motor que vocês forem trabalhar, ok? Então, olha só. Este motor aqui, diferente do outro, ele tem apenas uma configuração de tensão, 220 volts. 220 volts. Certo? Então, essas bobinas aqui, cada uma das bobinas de cada uma das fases, ela é fabricada para suportar 220 volts. E aí vem o detalhe do porquê que a gente pode colocar em série e porquê que a gente pode colocar em paralelo. Colocando em série ou colocando em paralelo, a gente consegue fazer a alteração de quanto que o grupo de bobina suporta de tensão. Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Se eu instalar em série essas bobinas aqui, ó, quanto que esse grupo de bobinas aqui suporta de tensão? 440, tá certo? Então, colocando em série, o grupo suporta 440 volts. Aí eu vou anotar aqui para que a gente não tenha que ficar fazendo esse cálculo de novo, tá? Então, este grupo suporta 440 volts. Legal? 440 volts. Agora, se eu pegar essas bobinas ali e colocar uma ao lado da outra, ó, vou lá desenhar. Então, eu tenho uma bobina aqui. Eu tenho uma outra bobina aqui. Estão juntinhas aqui, colocadas em paralelo. E cada uma delas aqui suporta 220 volts.
E aí? Quanto que esse grupo suporta de tensão? 380. 220, né? 280. 220. Não, 220. Porque pensa comigo. Numa casa, por exemplo, tudo que você instala em uma casa, uma geladeira, um fogão, qualquer coisa assim, eles estão tudo em paralelo entre o fase e o neutro, certo? Então a tensão que chega em todo mundo é a mesma. Então, assim, essas duas aqui, ó, se cada uma delas precisa de 220 para funcionar, o valor de tensão que eu posso aplicar aqui para que elas funcionem de maneira adequada é 220, certo? Então, em paralelo, esse grupo suporta 220 volts de tensão. Até aí, como estamos? Tá tudo tranquilo? Tudo de boa? Tudo sendo bem entendido? Bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Bom, agora a gente tem que pensar o seguinte: dentro de cada uma dessas instalações em série ou em paralelo, a gente tem a possibilidade de fazer ligação estrela ou triângulo. Quer ver? Vou mostrar isso para vocês agora. Então, posso apagar esse aqui, né? Pronto. Vou fazer agora a ligação chamada estrela série. Estrela série. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Uma bobina. Opa, fiz muito pequeno. Espera aí. Muito pequeno não, muito grande, não vai caber. Deixa eu redesenhar aqui com mais calma agora. Então, uma bobina, outra bobina. Senão não ia caber. Quero ver se vai caber para baixo agora aqui. Uma bobina, outra bobina. Ficou apertado, né? Mas coube. E aqui, uma bobina. Nossa senhora! Letra feia? Quer dizer, bobina feia. Pronto. Perceberam por que chama estrela série? Que a instalação está em estrela. E as bobinas estão em série, dentro de cada uma das fases. Tá? Então, olha só, vamos pegar a numeração agora. Imaginando que essa daqui é a numeração 1, a saída dela é 4. 4 conecta com quem? Com 7. E aqui no meio é 10. Aqui a gente tem 2, 5. Conecta com quem? 8. 8. E aqui é o 11. Aqui, 3, 6, conecta com 9. E aqui no meio é 12. Então, para fechar essa ligação estrela-série, a gente faz o quê? Se vocês forem olhar na plaqueta, lá na plaqueta vai estar assim, ó. Vocês vão ter 10, 11 e 12 conectados, tá? Aí vocês vão ter uma conexão assim na plaqueta, ó. Imagina que vai estar falando assim, 4. Pior que não é, aqui não vai ser o 4, não. 7, 10. 7, 10. Oh, escrevi de novo, hein? 7, 4, 8, 5, 9, 6.
Escrever com a mão meio gelada assim é ruim, viu, gente? Nossa senhora. A letra sai. Isso é horrível. aquela motor de 12 pontos que faz estrela, dupla estrela, duplo triângulo, né? Sim, a gente vai chegar nele, inclusive, nesses fechamentos. Então, olha só, se vocês forem olhar na plaqueta de um motor desses 12 terminais, quando vocês forem ver o fechamento dele, vai estar falando lá, para você fechar em estrela série, e ele vai falar que estrela série é somente partida. Connect 4 com 7, 5 com 8, 6 com 9, faz um curto-circuito no 10, 11, 12. E alimenta com RST no 1, 2 e 3. Esse é o fechamento estrela série. Certo? E aí? Fora isso, rapidão. Fora isso, o que mais que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e a gente tem que saber quanto de tensão que isso suporta. Exercício para vocês aí, só um exercíciozinho para ver se vocês estão ligados. Ontem eu fiz um cálculo explicando que se a gente tem uma tensão aqui, nesse grupo, a tensão que eu posso aplicar entre uma fase e outra é esse valor, por exemplo, desse grupo aqui, multiplicado por um outro. Vamos ver se vocês lembram. Ó, este grupo de bobina suporta quanto? 220? 440. 440, ó. Está escrito aqui. 440. 440 volts, certo? Para aplicar a tensão aqui, a gente tem o RST, eles estão aqui, ó. R, S e o T está lá embaixo, escondido lá, porque o professor fez com pouco espaço. Tem um T lá embaixo, tá? RST. Para eu saber a tensão que eu posso aplicar entre as fases RS, eu tenho que fazer um certo cálculo aqui. Calculem aí e falem para mim quanto que dá. E aí, já acharam? Ó, como está todo mundo quieto, eu vou passar aqui como que calcula. A tensão em estrela é igual à tensão do triângulo ou do ramo aqui, multiplicado por raiz 760. 3. Opa, alguém falou aí. Estrela é igual a 760. 40 vezes raiz de 3. 760, né? 760. Então, estrela é 760. Exatamente isso, tá? Então, esse fechamento estrela série do motor 12 terminais suporta 760 volts. Ok? Entendido? Aí a pergunta que podem me falar, pô, professor, aonde que eu vou arranjar 760 volts aqui? Lugar nenhum. É só para fazer partida de motor. A gente vai aprender isso mais para frente também, como que faz. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês. Por exemplo, só para mostrar para vocês que a questão da plaqueta segue esse padrão que eu falei para vocês mesmo. Ela tem para partir e depois volta para 380. É exatamente isso. Uhum. Deixa eu pegar uma imagem melhor aqui do motor de 12 terminais. Professor, então só vai.
Vamos colocar aqui triângulo. Galera, estou compartilhando a minha tela aqui. Vocês estão vendo esses fechamentos aí? Estão vendo? Agora sim, tá. Bom, então, ó, aqui Esse na direita, onde meu mouse tá vendo que tá V1, aí V3 conectado com V2, V4, W4 e o 4 conectado lá em cima? Esses números estão aí, por que que tá esses números diferentes? Por que que não tá os números que eu botei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Porque é equivalente, né, gente? Certo? Ou não? Estão comigo? Certo, beleza. Bom, então tá. O que que eu vou fazer agora? Não. Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esse fechamento aqui, porque eu acho que já ficou entendido, né? O 760 aqui, que é esse da direita, né? Deixa eu parar de compartilhar a minha... Vamos lá. Gente, lembrem de bloquear o áudio quando vocês não estiverem falando, tá? Porque senão acaba gerando retorno aqui para mim. Bom, continuando então. Esse daqui foi. Agora vamos para o outro fechamento em triângulo, tá? Vou fechar aqui, eu vou apagar esse aqui. Vou tirar a ligação dos fios aqui, mas eu vou deixar as bolinhas aqui, porque eu acho que eu vou aproveitar elas. Se bem que vai ficar... Deixa eu apagar tudo. Bom, continuando então, agora eu vou fazer o fechamento em triângulo. Então, o triângulo funciona assim, ó. Então, esse daqui é o fechamento triângulo sério. Ficou um pouquinho torto agora que eu estou olhando na câmera, mas deu para entender a ideia. Então, triângulo sério, aqui é onde vem as fases, né? R, por exemplo, S e T. E aí, vou colocar a numeração agora. Fiação 1. Aí aqui é o 4, vai com 7. E aqui é o 10. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente está fazendo fechamento em triângulo, qual que é a regra que a gente deve seguir? Hein? Eu acho que vai ficar todo mundo boiando agora. O que que eu tinha ensinado para vocês que a gente tem que fazer para que a ligação em triângulo funcione? Vou repetir para vocês o que eu falei na última aula. A ligação em triângulo, você vai pegar o final de uma bobina com o início da próxima, tá? Então, se o final aqui é 10, com quem que eu tenho que conectar aqui, ó? 2. 2, exatamente isso. Então, aqui é o 2. 2. Aí aqui é 5. Conecta com quem, assim? 8. 8. Do outro lado aqui é o 11. Esse 11 aqui conecta com quem? 3.
3. Aqui é 6, que conecta com 9. 9. E aqui é o 12, que conecta com 1. Então, esse daqui é o fechamento em triângulo sério. Esqueci de escrever aqui em cima, né? Mas esse aqui é o nosso triângulo sério. Triângulo sério. E esse triângulo série é o fechamento que suporta quanto de tensão? Basta a gente olhar. Se a gente tem aqui essa fase RS, por exemplo, e esse grupo aqui é o grupo de bobina que a gente tem em série. E esse grupo suporta quanto de tensão? 440 volts. Significa falar para vocês, então, que essa ligação triângulo série suporta quanto de tensão? 760? Presta atenção. 440. Quantas bobinas tem entre essa fase aqui e essa fase aqui? Alguém falou o valor certo aí. Ah, mas olha só, eu vou repetir para quem falou aí. Existem duas bobinas. Cada bobina tem 400 bobinas. Essas bobinas instaladas em série suportam 440. Significa, e só tem elas, por exemplo, aqui, ó, entre essa fase e essa fase aqui, tem essas duas bobinas chamadas porta 440. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, tá? Então, significa falar que o triângulo série é um fechamento que suporta 450 volts, tá? Basicamente isso, não tem muito mais o que fazer, certo? Então, até o momento, a gente tem dois fechamentos. Um fechamento que ele suporta com estrela, que é o série, 760 volts. E o outro fechamento, que é o triângulo... O professor não tá dando para entender o que tá falando aí, não, viu? Tá dando muito retorno aqui. Tem proximidade aqui dando um delay. Gente, bloqueei o áudio aí. Deixa eu entender. A minha voz está falhando por velocidade de internet, vocês acham, ou é porque está dando retorno? Não, é delay de tava dando retorno. Retorno? Eu acho Tá. que é retorno. Tá, então, por favor, bloqueie o áudio para não ter que ficar bloqueando toda hora aqui, tá? Eu vou repetir, então, tá? Ó, aqui a gente tem uma fase, aqui a gente tem outra fase. Entre essas fases aqui, ou qualquer uma das outras que a gente for analisar, a gente tem duas bobinas que estão instaladas em série. Essas duas bobinas instaladas em série suportam em conjunto 440 volts. Então, significa falar para vocês o seguinte, que esse fechamento aqui, quando eu fizer ele, o triângulo série, que é esse cara aqui, ele vai suportar 440 volts, porque entre uma fase e a outra fase, a gente tem as bobinas que suportam esse valor. Não tem mais nada no meio do caminho. Diferente do estrela, que tem um caminho maior lá, e que a gente tem que fazer um cálculo diferente para saber qual que é o valor de tensão que o sistema suporta. Tá certo? Então, o fechamento triângulo série, que é esse que vocês estão vendo, suporta 440 volts de tensão. Até aí tá tudo ok? Alguma dúvida? Marlon, na variável que tem na elétrica, esse motor igual esse aí, se a gente fizer esse fechamento, ele pode rodar em Goiânia, normal ou não? Não, porque ele pede 440 volts para funcionar. E a nossa rede consegue fornecer, no máximo, 380 volts. Como tem essa diferença de valor, se você ligar ele aqui em Goiânia, ele vai funcionar mais fraco do que ele deveria. E se você botar muita carga, ele queima, porque ele não vai ter força o bastante para girar, tá? Mas não é convencional fazer esse fechamento aqui e ligar aqui em Goiânia, não, ok? Bom, vou continuar então, tá? A gente viu esses dois fechamentos que são do série. Agora a gente vai ver os fechamentos do paralelo. E é aí que vem a grande sacada do motor de 12 terminais. Com o mesmo motor, você consegue fazer 4 valores de tensão diferentes poder ser aplicado nesse motor. 4 valores. O motor de 2 terminais tem 2 valores, tá? E isso faz com que esse motor aqui seja um pouco mais maleável quanto à questão do lugar que você vai instalar. Você vai instalar, por exemplo, aqui em Goiânia, em São Paulo, em Minas, em Salvador, na Bahia, enfim,
tanto faz. Qualquer lugar que você for instalar, você consegue configurar esse motor para ele ser ligado em partida direta. E não só isso, você consegue fazer ele ser acionado com sistemas de partida suavizada já, que é a partida série paralelo. Muito embora não seja muito utilizado, né? Mas é basicamente e outro, pode ir para o mercado externo, tá? Em lugares no mundo aí que a tensão trifásica é 440. Então, esse motor aqui é um pouquinho mais maleável, digamos assim, para o mercado mundial, nacional e mundial, tá? Bom, então eu vou limpar isso daqui, ok? Agora a gente vai falar do motor estrela paralelo. Tá? Estrela paralelo, ou, vou chamar aqui, né, duplo estrela. Você vai com a plaqueta assim, ó, dois Yzinhos aí, tá? Bom, agora eu vou fazer o desenho dele. Vocês têm que entender que agora eu vou desenhar deste jeito aqui, ó, paralelo, em cada uma das fases, tá? Vamos lá. Eu geralmente sou mais acelerado, eu estou tentando ir um pouco mais devagar, um pouco mais cadenciado aí, para ficar mais fácil para entender, porque é uma matéria um pouco mais densa, tá? Vocês podem me interromper aí, qualquer dúvida, e se vocês estiverem com mais pressa, às vezes eu estiver falando muito devagar, pode falar para dar uma acelerada também, tá? Então, aqui. Uma das fases. Vocês vão me perdoar por essas bobinas meio tortas aqui, mas é que a mão tá de lado aqui. Deixa eu levantar. Vamos ver se melhora um pouquinho. Bom, então a gente tem aí nosso sistema em estrela paralelo. Deu para entender que em cada uma das fases eu peguei e coloquei aquele sistema paralelo que eu tinha desenhado para vocês aqui? Dá para visualizar isso? Hein? Para mim, sim. Bom, então, vamos lá. Vou continuar, tá? Se está em paralelo aqui, então a gente vai ter que fazer a ligação paralela dessas bobinas. Eu vou botar uma numeração aqui, ó. 1, 4. Esse 1 aqui, se eu for para fazer em paralelo a bobina que está lá, né, da mesma fase, o 1 vai conectar com quem mesmo? Com 7. 7. E o 4 com? 10. 10. Exatamente isso. Aí aqui, ó, vou colocar aqui 2. Esse 2 aqui, ele vai conectar com quem? 8. 8. Vou arrumar aqui. 2 com 8. E aqui do outro lado é 5 e 11. 5 e 11, ó. 5 e 11, os finais, tá? E aqui, 3 conecta com 3 e 9. 9, 6 e 12. Então, o fechamento duplo estrela, gente,
ele tem a possibilidade de ser, a conexão dele, né? A gente pode conectar 1 com 7 joga numa fase, 2 com 8 joga na outra fase, por exemplo, e 3 com 9 joga na outra fase. Isso mesmo, meu T aqui, isso era feio demais. Aqui. T. Ok? Bom, aí aqui no meio a gente tem 4, 5, 6, 10, 11 e 12, todos conectados num ponto só, formando 6 pontos. Aí uma curiosidade para vocês, tá? Tem como redesenhar esse aqui e separar em 2 estrelas, tá? Então vocês podem pegar e fazer uma conexão da seguinte maneira: conectar o 4, o 5 e o 6 em um ponto, tá? E vocês podem conectar o 10, o 11 e o 12 em outro ponto, tá? Existe essa possibilidade também. Eu vou tentar fazer aqui, vamos ver se vai sair certinho, tá? Mas essa aqui é uma conexão possível. Deixa eu limpar aqui. Vou arrumar aqui o meio. Aqui é um ponto. Aqui é outro ponto. Não ficou tão bonito, tá? Mas dá para entender a ideia. A gente tem 2 pontos estrelas, aqui, ó, separados. 4, 5 e 6 conectados num ponto. 10, 11 e 12 conectados no outro ponto, tá? Esse é o sistema dupla estrela também. É outra possibilidade que tem como fazer. Vocês podem ou não juntar essas 2 estrelas aqui. Ou seja, vocês podem fazer 4, 5, 6, 10, 11, 12 todos juntos, ou 4, 5, 6 junto num lado, 10, 11, 12 junto no outro. Beleza. E agora, qual o valor de tensão que esse sistema suporta? Basta analisar o circuito do jeito que ele está. Esse grupo aqui, ó, que é um paralelo, suporta quanto de tensão mesmo, segundo o que eu já ensinei para vocês? 220. 220. E aí, esse paralelo aqui, como que eu vou aplicar a fase daqui para cá? Esse valor aqui é o valor que esse grupo suporta. E que esse grupo suporta. Só que de uma fase para outra, eu tenho que fazer um cálculo para descobrir, né? Como que é mesmo? Estrela é igual a ligação, o valor da tensão do triângulo vezes raiz de 3, ou o valor deste ramo de fase aqui, vezes raiz de 3. Então, fica 220 multiplicado por raiz de 3. Estrela suporta quanto, então? Hein? R$ 380. Bom, vamos lá então. Então, 380 volts. Essa é a ligação estrela paralelo. Legal? Bom, vamos fazer o seguinte. Agora eu vou organizar esse aqui. Eu vou apagar essa parte aqui desse desenho. Então, a gente já viu, né, que o estrela paralelo suporta 380. Deixa eu limpar esse aqui. Agora vamos para a ligação triângulo paralelo. Ou na plaqueta vem escrito assim, ó, triângulo, triângulo. Tá? Vamos ver como faz a ligação. Desenhando, então. A gente vai ter aqui um ponto de entrada de fase.
eu vou fazer aqui derivação, uma bobina, outra bobina. Bom. Ok. Deu para entender como que é a conexão triângulo paralelo? Tá bem entendido o desenho? Uhum. Bom, então vamos lá. Vou fazer aqui a demonstração do nosso sistema, tá? Vou pegar e vou organizar aqui. Agora, a numeração, como que tem que ser. Então, aqui, se vocês forem olhar, a gente tem as bobinas. E aí, aqui a gente vai fazer 1, 4. Esse 1 conecta com quem? 7, 7. E aqui é o 10. 10. Então, esse 4 e 10 aqui, eles vão ir para onde? Vamos ver se vocês entenderam a ideia. Oi? Pro 2, isso. 2. E esse 2 conecta com quem? 8. 8. Então, aqui, ó, a gente tem 2, 8, 4, 10, tudo junto num ponto só, tá? Esse 2 aqui sai no 5. O 8 vem aqui no 11. 11. Então, 5 com 11 conecta aqui, né? Aí, esse 5 com 11 vai para onde agora? 3. 3 e 9. 9. Então, aqui vai ser 5, 11, 3, 9 junto num ponto só. E aqui é o 6 e o 12. 12. E esse 6 e 12 conecta com 1 e 7. Aí você aplica as fases aqui, ó. R, S, T. Ok? E aí aqui a gente tem os valores de tensão que devem ser aplicados aqui. Vamos ver. Esse grupo suporta quanto de tensão mesmo? 220. 220 volts, certo? Então eu vou colocar aqui 220 volts. Então, se esse grupo de tensão suporta 220 volts e é a única coisa que está entre fase, quanto que essa ligação aqui suporta de tensão? $220? Exatamente 220, certo? Então é essa a tensão que esse sistema suporta. Esses são os fechamentos desse motor. E agora eu vou resumir para vocês, tá? Então deixa eu limpar aqui. Estrela. Esse motor pode ser ligado em 760 volts. Triângulo. Esse motor pode ser ligado em 440 volts. Duplo. Estrela. Esse motor pode ser ligado em 380 volts. Duplo triângulo.
220 volts. Resumindo, se vocês quiserem fazer a ligação desse motor em partida direta aqui em Goiânia, vocês devem fazer o sistema em duplo estrela, certo? Do mesmo jeito que esse cara aqui, se vocês quiserem ligar, por exemplo, aqui em Goiânia tem lugar que tem transformador que imita a alimentação lá de São Paulo, né? Então, vocês podem ligar esse motor aqui em 220 e nesses lugares que tem esse transformador. Ou, digamos que você queira ligar esse motor em São Paulo, em, sei lá, lá em Minas, por exemplo. Você vai pegar e vai fazer esse motor no fechamento duplo triângulo para fazer o fechamento na partida direta para dar 220 volts. Entenderam? Sim, professor. Pronto. Então, ficou alguma dúvida, gente? Não? Não, professor. Alguma pergunta que vocês queriam fazer? Não? Tá de boa? Bom, assim, se vocês não estão com dúvida, então vamos fazer o seguinte. A gente fez 2 aulas de fechamento de motor, tá? Basicamente. Aí eu vou fazer uma atividadezinha teórica sobre esses 2 sistemas de fechamento, tá? Essa aula aqui foi gravada, deixa eu até já finalizar aqui a aula, porque senão ele acaba não salvando, tá? Então, interromper a gravação, interromper a gravação.